Demos a Ti, Senhor, porque entendemos que sem Ti nada podemos fazer. Quando nós não ouvimos a Tua voz e seguimos fazendo na força do nosso braço, é só canseira e enfado, Pai. E eu sei que a Tua vontade para as nossas vidas é uma vontade boa, perfeita e agradável, porque o Senhor diz, Senhor, que o Seu jugo é leve, Seu fardo é suave, Pai. E nós queremos verdadeiramente, Pai, andar na Tua vontade para as nossas vidas. Obrigada pelo Teu amor que nos alcançou, Pai. Nós confiamos no Teu amor, confiamos na grande obra que Você tem na vida de cada um, Senhor, na vida de cada pessoa que está assistindo esse culto em casa, Pai. Eu te agradeço porque Você é um Pai bom, Você começou a boa obra em nossas vidas. E eu sei, Pai, que Você é poderoso e fiel para cumprir, completar esta boa obra. Eu te dou graças, Pai, desde já por um ambiente de graça, Pai, o qual o Teu Espírito vai estar ministrando aos nossos corações, trazendo instruções para nós como Seus filhos amados e como a Sua igreja, que o Senhor estabeleceu aqui na terra, para fazer valer a Sua vontade e manifestação, Pai, porque Você diz que seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. E nós concordamos, Pai, com a Tua palavra sobre as nossas vidas e nesta terra, em o nome de Jesus. Amém, amados? Obrigada, queridos. Eu, por mim, gosto de louvor, ficaria cantando aqui, porque louvor, amados, é também oração. Quem sabe que louvor também é uma oração? Muitas vezes nós nos atentamos só às orações de petições, né? Mas a Bíblia, ela nos mostra vários tipos de oração. Oração de adoração, de louvor, de ações de graças, orações de intercessões. E quando o pastor me chamou hoje para estar falando sobre oração e orando com vocês, o Senhor, Ele me trouxe algumas coisas, mas aqui Ele completou o que Ele tem para nós nessa noite. Quem já ouviu o pastor falando assim que o Espírito Santo mudou toda a ministração que ele tinha em mente fazer? O Senhor falou algumas coisas para mim, e eu tinha em mente trazer uma palavra, mas vou seguir a direção do Espírito Santo. Amém, amados? Convido vocês a abrir a sua Bíblia em Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Aleluia. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé, diga-se sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Diga assim: creia que Ele existe. E que se torna galardoador dos que o buscam. Amém, amados? Então, o livro de Hebreus nos traz a instrução nesta noite que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós sabemos que a fé, ela vem o quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17, não precisa pôr, fala isso, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ter uma vida de oração, amados, uma oração que funciona, tem que haver fé envolvida, porque tudo que nós pedimos em oração crendo, nós recebemos. Amém, amados? Então, envolve fé. E como nós vamos desenvolver a nossa fé? Você vai pegar a área da sua vida que você está precisando da ajuda do Senhor, do socorro do Senhor. Na palavra, amados, na minha Bíblia, inclusive, tem aqui, né? Umas dicas, né? Para ansiedade, enfermidade, finanças. Você vai pegar essa palavra e você vai meditar nela. O Senhor tem falado muito aqui a respeito de renovar a mente. Quando nós
lemos a palavra e nós meditamos e meditamos, ruminamos, né? Mastigamos, como tem sido ensinado aqui, como o cavalo, né? Que mastiga e rumina, né? Vai e volta aquele capim, né? Assim tem que ser a palavra de Deus, até o momento que ela vai o quê? Cair em nosso coração. Amém, amados? E quando ela cai em nosso coração, nós conseguimos falar a palavra de uma forma que nós vamos lançar a palavra e, de fato, ela não vai voltar para nós vazia, ela não vai voltar para Deus vazia. A palavra de Deus diz isso em Isaías 55, 11, por gentileza. Isaías 55, 11. Aleluia. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Assim, amados, como a palavra sai da boca de Deus e não volta para ele vazia, assim a palavra tem que sair da nossa boca também e não vai voltar para Deus vazia, porque quando nós falamos a palavra, é Deus falando juntamente conosco. E eu quero falar a respeito de nós estarmos orando a palavra, amados. O que é orar a palavra? É exatamente você orar aquilo que está escrito para a sua vida. Em relação à enfermidade, está escrito que Jesus, ele já levou o quê? Sobre si, Isaías 53, a partir do 5 diz isso, que ele já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, ele carregou sobre si, né? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O próximo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém, amados? Então, se você está precisando, está passando por um momento de enfermidade, diga assim, passando. Nós passamos, nós não ficamos. Amém? Então, você, amados, você vai pegar esta palavra, pelas pisaduras de Jesus, eu já fui curada. Pai, aí você vai fazer, amados, uma oração de ações de graças. Porque está escrito que você já foi curado. Amém? Se você já foi curado, você sabe que Deus ele já te deu. Então, por que você vai ficar pedindo, Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura, se ele já te deu? Amém, amados? Se ele já te deu, você vai levantar suas mãos e vai falar, Pai, eu te dou graças em nome de Jesus, porque está escrito que pelas suas pisaduras está curado. Eu já fui curada. Amém? Eu já fui curado. Por quê? A palavra de Deus diz, cri, por isso falei. É porque Deus ele precisa saber a palavra? Não, ele não precisa ser lembrado da palavra, amados, mas nós precisamos nos lembrar da palavra. Amém? Nós precisamos, o Espírito Santo, inclusive, uma das funções do Espírito Santo é trazer à nossa memória tudo aquilo que a gente já ouviu, tudo aquilo que a gente já leu da palavra de Deus, né? Então, nós precisamos falar, porque está escrito que antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já sabe. Ele já sabe. Porém, amados, a fé, ela fala. A fé, ela tem uma voz. Amém? E eu gostaria que vocês abrissem agora em Provérbios 18. Do 20 ao 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. O próximo. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Esta tarde, amados, o Senhor falou comigo que muitas vezes não é falta de oração. Nós oramos, eu oro, você ora em casa, nós oramos aqui,
Mas quantos já se pegaram algumas vezes desfazendo a oração que fez? Eu já me peguei. Já aconteceu. Eu, no carro, orando, né? Surgiu um assunto, eu orando com meu esposo, e, de repente, amém, amém, concordância, há poder na concordância, glória a Deus, aleluia, já aconteceu. E nós nos distraímos, de repente voltamos a falar no mesmo assunto. Mas nós não tínhamos orado, não tínhamos concordado, não tínhamos entregado ao Senhor, entenderam? Então, nós devemos o quê? É por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Mateus, deixa-me ver aqui. Mateus 26, 41, é isso? Deixa eu trocar o óculos aqui. Mateus. Isso. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, o Senhor ele está nos dando instrução nesta noite. Vigiai, diga assim, eu devo vigiar. E orar. Para que eu não entre em tentação. Em tentação de quê, amados? Da incredulidade mesmo, de andar nos pensamentos arrazoando em relação à carne, às coisas naturais que estão acontecendo. E por quê? Ele diz logo em seguida, o espírito, na verdade, está pronto. Ou seja, porque o nosso espírito está ligado a Deus. Nosso espírito se inclina o quê? Sempre para a vida. Mas a carne, ela é fraca, referente à obediência às coisas de Deus. Então, o que nós devemos fazer, amados? Nós devemos o quê? O Senhor está falando nessa noite. Vigiai e orai. Amém? Então, se você orou a respeito de alguma coisa, não faça como aquele exemplo que nós costumamos dar, né? Senhor, eu estou te entregando o balãozinho, né? Digamos que as nossas orações. E aí eu começo a soltar o balãozinho, mas de repente, mas será? Será mesmo que vai acontecer? Não, amados. O Senhor é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Nós temos que entender, isso envolve fé. Por isso que eu comecei a falar a respeito de fé. Isso envolve fé. Fé é confiança, amados. Você entrega a chave da sua casa para alguém que você não conhece? Para alguém que você não confia? Eu não entrego. Então, amados, vida de oração é ter um relacionamento íntimo, não é apenas pedir, mas é um relacionamento íntimo, de amor. Às vezes tem pessoas que moram na mesma casa, mas elas são como pessoas desconhecidas, porque não desenvolve um relacionamento íntimo, uma com a outra. Mas Deus, Ele veio habitar em nós, para quê? Para ter um relacionamento íntimo comigo e com você, amados. Hoje nós cantamos aqui, seja exaltado, né? O nome do Senhor. Salmo 138, versículo 2, diz que Deus, Ele exaltou o seu nome e a sua palavra sobre tudo. E sabe por que Ele fez isso? Por minha causa e por sua causa. Porque Ele deu a palavra para nós. Amém? A palavra de Deus é uma arma para mim e para você. Ele deu o quê? O seu nome para nós. O nome de Jesus é sobre todo nome. Nós cantamos hoje aqui. Então, amados, o que é que está te incomodando? O que é que está prendendo a sua vida? Diga assim, eu sou livre. Nós somos livres. Amém? Porque o Senhor nos libertou do império das trevas. O Senhor nos libertou da influência do capiroto. A gente só se submete à influência dele novamente se a gente quiser. Amém? Mas a gente deve o quê? O versículo que nós lemos antes, vigiar e orar para a gente não se submeter à influência dele. Né?
ao papagaio de pirata, né, como o pastor costuma falar, que fica nas orelhas. Amados, eu não sei porque eu não sabia que eu ia trazer a palavra hoje, mas eu passei a noite inteira acordada. Não estava passando mal. O que eu fui fazer? Fui orar. Só que eu sou curiosa, né? Eu falo, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor falou para mim, não é da sua conta, só continue orando, que algumas coisas não é da nossa conta mesmo, amados. Não é. Sabe que horas que eu fui conseguir dormir? 6 horas da manhã. Mas ainda ontem, veio algo para mim como uma sensação. Eu não tenho esse problema, eu não tenho, mas veio para mim, eu sei que alguém estava passando por isso, e eu sei que esse alguém, se não está aqui, deve estar assistindo, aquela síndrome do pânico. E algo que veio assim, dominando a minha mente, querendo dominar meus pensamentos, e rapidinho eu falei, sai daqui, Satanás. Eu sei que eu estava intercedendo por alguém, mas eu falei, sai daqui, Satanás. Você não vai conseguir pôr esse negócio aqui em mim, não. Passarinho, você não vai fazer nenhum aqui na minha cabeça. Porque o passarinho, ele pode até voar, mas fazer ninho depende de mim e de você. Amém? Então, Satanás, ele pode até lançar, amados, pensamentos, mas cabe a mim e você vigiar os seus pensamentos. Porque tudo isso, amados, faz parte de uma vida de oração. Se os nossos pensamentos não estiverem alinhados com a palavra de Deus, amados, a oração faz agora e nada acontece. Por que nada acontece? Porque o pensamento não está alinhado, daqui a pouco a pessoa está falando incredulidade, está falando totalmente contrário àquilo que já orou. Amém? Teve uma época que eu estava passando por uma situação mesmo de enfermidade, e fiz até exame, deu, né? Que eu estava com uma tal de bursite. E foi na época que estava tudo fechado, né? Estava tudo fechado. E o médico falou que eu teria que fazer fisioterapia. Só que fechou tudo. Eu falei, beleza, agora é a hora de eu exercitar a minha fé. Agora vai, eu vou crescer nessa área. Sabe o que eu fazia, amados? Nem noticiário eu via, era YouTube, ouvindo a palavra de Deus sobre cura. Você sabia que tem livros no YouTube? Eu não estou gostando mais de ler, porque agora eu estou dependendo de óculos, né? Mas também estou crendo que eu vou ficar livre, né? Tem livros, amados, no YouTube, vocês sabiam, para vocês ouvirem? Tem e-box também, né? De livros para você ouvir, para você escutar. Você vai ouvindo, e vai agradecendo a Deus por aquela palavra, pelo que Deus já fez por você. É loucura, porque muitas vezes eu estava aqui até para pentear o cabelo, não dava. E agora, maravilha. E glória a Deus, amados, porque eu tive a oportunidade de exercitar a minha fé, porque nesta área da cura, do óculos eu ainda não consegui, mas eu estou exercitando. Vou chegar lá, em nome de Jesus. Eu tenho declarado, Pai, eu quero a minha vista assim, limpa como antes. Eu enxergando perfeitamente bem, em nome de Jesus, porque está escrito, né? E aqui tem um livro, amados, Redimidos, que é um livro assim maravilhoso para você ler. Ali está falando sobre cura, ali está falando sobre prosperidade, traz assim uma edificação para você andar numa vida de fé, declarando a palavra, orando por você e orando por pessoas também. Amém? Porque nós, como igreja, amados, nós fomos chamados para interceder por pessoas. Como eu estava falando, que eu tive aquela sensação, né? Quando eu falo sensação, não é sensação de sentimentos, não, é espiritual mesmo, né? De uma pessoa com sensação de síndrome, de pânico, né? E eu ali intercedi, eu creio que Deus pôs a mão em relação a essa pessoa. Mas sabe, amados, quando acontecem essas coisas, Deus, ele move, sim, move a igreja para estar orando. Só que é necessário que a pessoa saiba o que ela mesma deve fazer para ela crescer na fé, para ela não ser eternamente um bebê espiritual, né? Nós devemos crescer, amados. Nós devemos amadurecer na nossa fé. E eu gostaria
que vocês abrissem a Bíblia, né? Ou o celular aí em Romanos 8. Agora eu vou pegar o meu celular, Romanos 8. Romanos 8, do 19 ao 22. Seguir aqui o que o Senhor está me levando. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Próximo. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Aleluia! Diga, há uma liberdade. Eu sou livre. Amém? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Agora, põe no 19, por gentileza. O versículo 19, volta no 19. Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Amados, tem uma tradução que diz assim, que toda a criação ela geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Está aguardando eu e você. Nós temos, amados, que trazer essa revelação a toda a humanidade. De que forma? Orando por essas pessoas. Amém? Levando a palavra para essas pessoas. Teve uma pessoa que me chamou estava com problema no casamento e me chamou para estar orando porque o marido tinha ido embora de casa. E eu fui até essa casa da pessoa e eu falei para essa pessoa, ministrei um pouco a palavra de Deus para ela, porque, amados, nós devemos trazer a pessoa para a palavra da fé. Amém? Não adianta só você orar pela pessoa, mas você tem que ensinar a fé, tem que ensinar a palavra, tem que ensinar a pessoa a andar nessa palavra. Amém? E eu ensinei, li alguns versículos para essa pessoa e falei assim, agora eu não vou orar por você, eu vou orar com você. E, amados, nós oramos ali e, para a glória de Deus, 2 dias depois, o marido voltou para casa. E está até hoje. E, olha, eu não falo isso para aparecer, não. Amados, é o meu pai, a glória dele. A glória dele. Amém? Nós somos a igreja triunfante. Eu e você somos a igreja triunfante, chamados para fazer a diferença aqui nessa terra. Nós não devemos ter medo de situação nenhuma. Se te chamarem para orar por um morto, a pessoa falar assim, eu creio que pode ressuscitar, vá lá e ore por essa pessoa. Mas, se não acontecer, aí não é problema seu. Você fez a sua parte. Amém? Não é problema seu, não é problema meu. Eu já orei por pessoas foram curadas. Eu já orei por pessoas que pessoas não foram curadas. E eu até perguntei para o Senhor. E o Senhor falou, não é da sua conta. Porque tem coisas, amados, que não é da nossa conta mesmo. Agora, teve momentos que o Senhor me revelou. O Senhor falou para mim assim, olha, fale para essa pessoa que para ela receber a cura, ela também tem que perdoar. Porque não está escrito? A Priscila ensinou tão bem aqui sobre o Pai Nosso, né? Perdoai os nossos pecados, né? Como nós também perdoamos, não é isso? Nós devemos perdoar, amados. Se nós não perdoarmos, o nosso Pai que está nos céus também não vai perdoar nem a mim e nem a você. É um princípio bíblico, é um princípio cristão. Tudo isso faz parte, o quê? De uma oração eficaz. Amém? E ali, amados, eu falei para essa pessoa
que ela deveria estar liberando perdão. Ah, mas eu não sinto. Não é por sentimento, é decisão. Você decide. Você decide perdoar. Porque, queridos, nós não somos melhores que ninguém. Se Deus nos perdoou, e eu estou sempre falando isso para as pessoas, se Deus me perdoou, por que eu não vou perdoar o meu próximo? O que eu sou melhor que ele? O que eu sou melhor que Deus? Se o meu papai me perdoou, o papai, ele perdoa, ele é um Deus amoroso, maravilhoso. Por que eu não vou perdoar? Por que eu vou exigir? Porque quando nós não perdoamos, né? É porque nós exigimos perfeição da outra pessoa. Por que eu vou exigir perfeição se eu não estou perfeita ainda? O papai ainda está operando a boa obra dele na minha vida. Amém? Isso não é desculpa para que eu esteja andando de qualquer jeito, amados. Não é desculpa. Amém? Porque se eu amo ao Senhor, eu vou o quê? Andar de acordo com a palavra de Deus. Amém, amados? Então, a natureza está gemendo, esperando a minha revelação e a sua revelação. Sabe essa guerra na Ucrânia com a Rússia? Amados, nós temos que nos revelar. Não é filme, aqueles filmes antigos, né? Mas nós temos que nos revelar, amados, através das nossas doações, amém? Através das nossas orações, das nossas contribuições, nós devemos nos revelar a essas pessoas. Eles estão aguardando a revelação dos filhos de Deus. Jesus, ele foi e nos deixou dizendo assim, que aquele que cresce nele, obras maiores iria fazer. Então, eu e você, amados, vamos fazer obras maiores aqui nessa terra, através da nossa intercessão, através das nossas orações, amém? Não apenas aqui na igreja é bom, muito bom, estamos orando, amados, juntos, porque há poder na concordância, né? Um faz fugir 1.000, 2 faz fugir 10.000, há poder na concordância, né? Mas também nós estaremos orando o quê? Lá nas nossas casas, tendo uma vida de comunhão, uma vida sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Se você não sabe como orar, fala assim, Espírito Santo, me ensina, me inspira. Eu, quando não sei o que orar a respeito de uma situação referente a uma pessoa, algo assim específico, eu oro em línguas durante um tempo. Eu falo, Senhor, me dá inspiração. E o Senhor me traz uma palavra. Assim, seria a expressão vapt-vupt, né? É rapidinho, é algo certeiro. Aquela situação de não ficar atirando para tudo que é lado, né? Mas dar um tiro certo. Amém, amados? Então, o Senhor, ele está nos levantando nesta noite, amados, para que nós estejamos andando com uma consciência que nós somos filhos de Deus, chamados para fazer a diferença aqui nessa terra. Efésios 1, para concluir. Efésios 1, 22. Efésios 1, 22 diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Diga assim, pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus está falando de quem aqui? Está falando de Jesus, amém? Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. E ele está falando que o quê? Pôs todas as coisas debaixo dos nossos pés. É do meu pé, é do seu pé, amém? O diabo, ele não pode se andar, o capiroto, ele não pode fazer festa na nossa casa, amém? Eu teria mais coisas até para falar para vocês em relação a isso, mas nós vamos nos colocar de pé agora e orar, conscientes da autoridade. O Senhor diz assim, o livro de Lucas diz que ele já nos deu toda a autoridade, amém?
Ele já nos deu toda a autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno. E hoje nós vamos estar orando com a consciência dessa autoridade. Amém? Com a consciência que há autoridade no nome de Jesus, que nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, chamados para fazer a diferença. Pai, nós te agradecemos por este tempo, Senhor. Tempo de instruções preciosas. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que você nos enviou para nos livrar do que era mal, para nos livrar do que era mortal. A Tua palavra nos trouxe salvação, Pai, através de Jesus Cristo. A Tua palavra, Senhor, nos deu o poder de pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. E o Senhor ainda diz que nada vai nos causar dano, Pai. E nós cremos na fidelidade da sua palavra. E nesta noite, Pai, eu quero colocar diante do Senhor essa guerra da Ucrânia, essa guerra